Dica rápida: quem investe no exterior pela remessa online, escolhe a corretora e paga via Pix, com apenas IOF 1,1%. Acesse o site ou baixe o app da remessa. Oi, bom dia, como vai? Hoje no Estratégia do Dia temos dois temas. Primeiro, o FMI voltou das férias com péssimas notícias. A guerra no Oriente Médio já está custando pontos percentuais do crescimento global. E nos piores cenários, o mundo pode estar mais perto de uma recessão do que a gente gostaria de admitir. Segundo tema, Batalha das canetas emagrecedoras ganhou um novo capítulo. Sim, existe uma batalha de canetas emagrecedoras. Pois é, o Mounjaro desbancou o Ozempic no Brasil antes mesmo da patente da semaglutida cair. E agora 17 laboratórios estão na fila para vender um produto que pode já não ser o favorito dos médicos. O que isso diz sobre o mercado de GLP-1 no Brasil e para onde esse setor tá indo agora? A gente vai destrinchar os dois temas nesse episódio. Fica aqui com a gente e vamos parar um pouco para analisar a beleza que é a aleatoriedade desses temas. Crise global, FMI e canetas emagrecedoras, cabeças de Ozempic. Que lindo. Bora pro episódio. Então vamos começar falando sobre o FMI e o choque do petróleo. Sabe o que é pior do que uma guerra no Oriente Médio? É uma guerra no Oriente Médio que você sente na bomba de gasolina, na conta de luz, no supermercado e, se você for analista do FMI, numa planilha de projeções que você acabou de ter que escrever. Foi exatamente o que aconteceu, tá? O Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, divulgou nesta terça-feira o seu World Economic Outlook, que é o nome chique para relatório semestral em que o fundo olha para o mundo, junta os dados todos e faz uma bela sopa de tamanho do problema. Pois é, eles veem o tamanho do problema da economia mundial. E dessa vez o problema tem nome, tá? A guerra no Oriente Médio, que foi iniciada com um ataque israelense-americano ao Irã no dia 28 de fevereiro. A projeção de crescimento global para 2026 foi cortada de 3,3% para 3,1%. Parece pouco, mas em linguagem de economista isso é o equivalente a levantar uma sobrancelha, apertar os lábios e dizer: tá preocupante. Eu não sei fazer isso. O rebaixamento reflete o choque aí nos preços do petróleo causado pelo conflito, que, entre outras consequências, praticamente fechou o Estreito de Hormuz, que é a garganta por onde passa boa parte do fornecimento de energia do mundo. Caso você tenha vivido numa caverna aí nas últimas semanas, saiba que o Estreito de Hormuz é basicamente assim: imagina um estreito entre o Irã e o Omã pelo qual passa cerca de 1/5 de todo o petróleo e GNL do planeta. Então, fechar esse corredor é como apertar a mangueira da economia global. A pressão cai, tudo fica mais caro e os bancos centrais ficam com dor de cabeça porque precisam decidir se sobem juros para controlar a inflação ou se afrouxam para sustentar crescimento. E as duas coisas ao mesmo tempo não existem, tá? Spoiler. O FMI ele não se limitou a um cenário, ofereceu três. No cenário base, o mais otimista dos três, o conflito tem duração relativamente curta, o impacto no fornecimento de energia é moderado e o mundo cresce 3,1%. A inflação global sobe para 4,4% em 2026, quebrando aí uma tendência de queda que havia durado vários anos, antes de recuar para 3,7% em 2027. Ruim, sim, ruim, mas administrável. Então, no cenário intermediário, chamado de adverso pelo FMI, que claramente não estava de bom humor quando escolheu os nomes, o crescimento cai para 2,5% e a inflação dispara para 5,4%. Aí começa a doer de verdade. E no cenário grave, o mais sombrio dos três, petróleo com média de $110 o barril durante o ano, crescimento abaixo de 2%, inflação chegando a 5,8% em 2026 e subindo para 6,1% em 2027. Crescimento abaixo de 2% é o que o FMI define como recessão global. Pois é. Isso aconteceu apenas 4 vezes desde os anos 80, na crise da dívida dos anos 80, na crise financeira de 2008, na pandemia de Covid e em mais uma ocasião. A lista não é uma boa companhia. O economista-chefe do FMI, o Pierre-Olivier Gourinchas, resumiu a situação em coletiva de imprensa com a elegância sombria de quem sabe que tá entregando notícia ruim, mas não pode fazer mais do que isso. Abre aspas, a cada dia que passa e a cada dia que temos mais perturbações na energia, estamos nos aproximando do cenário adverso, fecha aspas. Então os impactos eles não são uniformes, tá? Quem sofre mais são os mercados emergentes, a gente.
Previsão de crescimento cortada de 4,2% para 3,9%. Para os países desenvolvidos, o impacto é menor. Os Estados Unidos, por exemplo, são exportadores líquidos de energia, então um choque de petróleo machuca menos. A previsão americana foi cortada só de 2,4% para 2,3%. Já a Europa, ela apanha mais, tá? E para completar esse cenário aí, falei vários números, eu sei. O presidente Trump anunciou na segunda-feira um bloqueio naval americano no Estreito de Hormuz, depois que as negociações com o Irã travaram no fim de semana. Isso ao mesmo tempo que os dois países avaliavam uma nova rodada de conversas. Dá pra sentir a tensão. O FMI lembrou que antes da guerra as perspectivas eram razoavelmente boas. Crescimento sustentado por um boom de investimentos em tecnologia, alguma moderação nas tensões comerciais e condições financeiras favoráveis. O relatório usa a expressão, abre aspas, as perspectivas globais escureceram abruptamente, fecha aspas, que no vocabulário cuidadoso de um fundo multilateral é quase um grito. A semana em Washington é de reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial com ministros de finanças e presidentes de bancos centrais do mundo inteiro. Reunião de primavera, parece que eles vão sentar e tomar chá, mas não, eles vão ver vários números, vai ser uma coisa bem de banco. Bom, claro que o conflito no Oriente Médio e seus impactos econômicos devem dominar as conversas. Tá aí uma semelhança entre Washington e o nosso podcast. Bora falar de caneta emagrecedora agora. Olha, em janeiro de 2026, saiba que o Monjaro vendeu 850 milhões de reais em um único mês no Brasil. E todos os concorrentes juntos, 453 milhões. Pois é metade aí do que o Monjaro vendeu sozinho. O medicamento da Eli Lilly, o Monjaro, não só ultrapassou o Novo Nordisk, ele quase dobrou as vendas da concorrência inteira. E fez isso antes mesmo da patente do Ozempic cair oficialmente. Isso é bem relevante por uma razão simples. 17 laboratórios estão correndo para lançar versões genéricas da semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic. É um mercado enorme, tá? Disputado e com muito dinheiro em jogo. Só que o mercado que eles chegaram para disputar pode já não ser mais o mais importante. Para entender o porquê, é preciso entender a diferença entre as duas substâncias. Sabe que a semaglutida, a base do Ozempic, age em um receptor hormonal chamado GLP-1, que regula o apetite. Ele funciona bem, virou febre global por uma razão, claro. Mas a tirzepatida, o princípio ativo do Monjaro, age em dois receptores, o GLP-1 e o GIP, que potencializa a queima de gordura. Esse mecanismo duplo tem nome técnico, tá? Duplo agonista. E tem uma consequência prática bem direta nos números. O estudo SURMOUNT-5, publicado no New England Journal of Medicine em maio de 2025, comparou os dois medicamentos diretamente. Então colocaram aí os dois de lado a lado, fizeram um teste, o que eles descobriram? Resultado: a tirzepatida promoveu perda média de 20,2% do peso corporal em 72 semanas. A semaglutida, 13,7%. Em quilos seria 22,8 contra 15. Não é uma diferença marginal, é mais de 50% de eficácia adicional numa métrica que, para quem usa o medicamento, é a que mais importa. Traduzindo para a linguagem de mercado, os médicos estão trocando, e quando os médicos trocam de preferência, o mercado inteiro precisa se reposicionar também. O timing é curioso, tá? Porque a virada do Monjaro sobre o Ozempic aconteceu antes da queda da patente da semaglutida, que ocorreu em março. Isso significa então que os genéricos chegaram ao mercado que já elegeu outro padrão terapêutico. A semaglutida genérica vai ter volume, claro, vai ter preço acessível, vai expandir o acesso, mas não vai mais ser o líder da prescrição. A Eli Lilly, enquanto isso, opera com exclusividade sobre a tirzepatida até 2032. Então, 6 anos aí de tranquilidade, 6 anos sem genérico para a empresa. Na fila da Anvisa, os 17 laboratórios estão em estágios variados. Os mais avançados, como EMS, Avitacare e Cristália, já receberam questionamentos técnicos da agência e aguardam resposta para seguir. A EMS investiu 1,2 bilhão de reais numa planta em Hortolândia, com capacidade para 20 milhões de canetas por ano. E seu produto usa síntese química em fase sólida, que é diferente do processo biológico da Novo Nordisk, o que cria uma categoria regulatória própria. E o preço, você se pergunta, vai ficar bem mais barato? Vai, o preço estimado é de 500 a 600 reais, o que é quase metade do valor atual do Ozempic. A CIMED, que havia prometido entrar no mercado no dia seguinte à queda da patente, o que seria uma tacada de marketing razoavelmente agressiva, reviu o cronograma e agora estima a entrada apenas lá em 2027. Então, sabor tacada de marketing, acontece. O tamanho do mercado que está em disputa é considerável. O Itaú BBA projetou que o mercado de GLP-1 no Brasil
pode, olha só, superar 50 bilhões de reais até 2030, partindo de 10 bilhões de reais em 2025. O país tem 70% da população acima do peso. Não é um nicho, é um mercado de massa que ainda está nos primeiros capítulos. E com o mercado de massa eu não fiz nenhum trocadilho, tá? Tá no roteiro. As farmácias já sentem isso no caixa também, e também na segurança. As maiores redes paulistas registraram 3.838 roubos de canetas emagrecedoras em 2025, média de 11 por dia. 11 canetas sumindo de farmácias aí por dia, um prejuízo aí de quase 69 milhões de reais. E bom, claro que a Novo Nordisk não tá parada, tá? Ela anunciou dose inicial do Wegovy sem custo e lançou o Rybelsus oral a partir de R$ 565 reais mensais, que é uma tentativa de competir em preço e acessibilidade, enquanto o Mounjaro domina no topo. A empresa também firmou parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio para capacitar profissionais no tratamento de obesidade, com os primeiros pacientes iniciando o tratamento agora em março. E o futuro? Olha, saiba que até a Eli Lilly tem um prazo de validade no topo, tá? A empresa avança com a retatrutida, um triplo agonista que age em 3 receptores metabólicos, isso contra os 2 do Mounjaro, e registrou perda média de 28,7% do peso em 68 semanas. Então, menos peso e menos tempo. É isso que o pessoal quer. Tem inclusive resultado comparável aos de cirurgias bariátricas. A submissão regulatória nos Estados Unidos é esperada para o final de 2026. Então, gente, o que o mercado de canetas emagrecedoras está revelando pra gente no fundo é uma coisa mais interessante do que parece à primeira vista. A velocidade com que a ciência está avançando é maior do que a velocidade com que os laboratórios conseguem proteger sua posição competitiva. Hoje o Mounjaro é o melhor, amanhã pode ser a retatrutida, depois outro. O consumidor ganha com isso, o investidor fica de olho no calendário de patentes e quem ficou 6 anos aí desenvolvendo uma planta para fabricar genérico de Ozempic reza para que os médicos não mudem de ideia tão rápido assim. Bom, gente, eu sou o Ala Blanco, as informações são da Bloomberg News. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo episódio, tá bom? Até lá, tchau, tchau.